Nosotros, nuestro apreciado amigo y hermano, el doctor William Soto Santiago. Muy buenas noches, Muito amables boa noite, amáveis amigos e irmãos presentes y los que están en e aqueles que diferentes estão nas diferentes naciones, nações, ministros, ministros, e igrejas, de la bendición de Cristo que as bênçãos de Cristo sejam todos sobre ustedes. todos vocês. Y en esta noche nos abra E nesta noite las nos escrituras abra as Escrituras y el entendimiento e o entendimento para comprender. para compreender. En el nombre del No Señor nome do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Es para mí un É para mim um grande privilégio grande estar com ustedes en estar esta com ocasión vocês nessa ocasião para para compartir compartilhar ustedes com vocês unos momentos alguns de momentos de compañerismo companheirismo alrededor de la palabra de ao Dios redor da palavra de Deus e su programa seu programa correspondiente correspondente a este a este tiempo final. Para tempo o qual final, para o qual leemos vamos ler em Apocalipse e também em São Mateus. em São Mateus. Apocalipse capítulo 8, versículo 1 1 em diante, e São Mateus e capítulo São Mateus 24, capítulo 24, versos 30 versículos 30 al 31. ao 31. São Mateus capítulo 24, verso 30 São al Mateus 31 capítulo dice: 24, versículo 30 ao 31 diz: Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces la magnetarán todas las tribus de la tierra. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. El otro. E Apocalipsis capítulo 8, Apocalipse capítulo 8, verso 1 en adelante nos dice: versículo cuando abrió 1 el em séptimo diante sello, nos diz: se hizo silencio en el cielo Quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. y vi los 7 ángeles E vi os 7 anjos que estaban en pie que estavam ante Dios, em pé diante de y Deus, se les dieron e lhes foram dadas 7 trompetas. 7 trombetas. Que Dios bendiga nuestras Que almas Deus con su abençoe palabra nossas almas com Sua palavra y nos permita e nos entenderla. permita entendê-la. El séptimo sello O sétimo selo y la séptima e a sétima trompeta trombeta es nuestro tema. é o nosso tema para esta ocasião. Podem sentar, queiram ter a bondade. Hoje, primeiro sábado del mes do mês de agosto, de agosto, aplicando lo que está en la palabra, o que está na palavra, que los días que os dias terminam terminam y comienza el otro e día começam no outro en la dia, tarde. pela tarde. Portanto, já Portanto, já terminou el viernes conforme a la Biblia, terminou a sexta-feira, conforme a Bíblia, e começou el sábado. o sábado. Começou en esta tarde a la caída del sol. Começou nesta tarde, ao pôr do sol, o sábado, assim que já estamos En sábado, no sábado, falando em termos bíblicos. Y por consiguiente, e, consequentemente, el pueblo hebreo o povo hebreu comienza el sábado, começa o el sábado viernes, na a sexta-feira, la caída del ao sol. pôr do sol, Y lo termina e o termina el día sábado, no dia sábado, a la caída ao pôr del sol, do sol,
ya del sábado. já do sábado. O sea que entre la caída del sol del viernes y la caída del Ou sol seja, del que entre o sábado, pôr do sol da sexta-feira e o pôr do sol do sábado é o dia de repouso, llamado chamado el día del Señor, o dia do Senhor para el pueblo hebreo, o povo tipo y hebreu, figura tipo e figura del Mesías, do Messias, que es el descanso, que é o o reposo descanso ou repouso para el alma del para ser a humano. alma do ser humano. Y E se cumple lo que Jesús se dijo: cumpre o que Jesus disse: todos los trabajados todos y cargados o os cansados, cansados, venid a mí y yo os os que daré trabalharam e são cansados, vinde a mim e eu os farei descansar, descanso. e eu os darei descanso. Es É para el tiempo final para o tempo final que que se cumplirá también se cumprirá também el sábado o sábado milenial, que será el séptimo milenio que de será o 7º milênio Adán de Adão hacia acá. até aqui. Milenio de descanso Milênio de descanso para el planeta Tierra, para o planeta Terra e sus habitantes, seus de habitantes reposo, de repouso. porque un día delante del Señor Porque es o como dia 1000 años, diante do Senhor é como 1000 anos y 1000 años e 1000 como un anos día. como um dia. O sea que un día delante de Ou Dios, seja, que um dia diante de para Deus, os seres humanos, para os seres humanos é un milenio, um milênio, 1000 años. anos. Segunda de Pedro capítulo 3 verso Segunda 8, de Pedro, capítulo 3, versículo 8 e el Salmo o Salmo 90, verso 4. versículo 4. Para el tiempo final, Para o Para o tempo dia final, do Senhor. para o dia do Senhor, que para os seres humanos que para os seres humanos será el séptimo milenio o de 7º Adán milênio de Adão até aqui, será que que a grande voz de trombeta ou trombeta final estará sonando estará soando para para a ressurreição dos mortos em Cristo e para a transformação e para a transformação dos dos crentes em Cristo que estão vivos. Por isso, Cristo assinalou em São João capítulo 6, versículo 39 e em diante, 39 ao 40, e o capítulo 6, do 41 ao 58, que para todo aquele que nele crê, ele dará vida eterna e o ressuscitará no último dia. No último dia diante de Deus, que para os seres humanos é o 7º milênio de Adão até aqui. Os últimos dias são o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. E dos 3 últimos dias, o último é o 7º milênio. Por isso, Deus tem derramado do seu Espírito, conforme Joel capítulo 2 e o livro de Atos capítulo 2. E também aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao 3, que nos fala de que Deus falou, que Deus tem falado nestes últimos dias pelo Filho, ou seja, por Jesus Cristo. E que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne nos últimos dias, ou seja, no último dia diante de Deus, que para os seres humanos são o 5º milênio, onde Cristo, no começo deste 5º milênio, teve seu ministério de 3 anos e meio, que começou quando tinha cerca de 30 anos.
E o dia de Pentecostes derramou do seu Espírito Santo sobre 120 crentes nele, e daí em diante continuou derramando do seu Espírito Santo e, consequentemente, produzindo novo nascimento em todos aqueles que o recebem como único e suficiente Salvador. E ainda continua chamando e juntando os seus escolhidos que fariam parte do corpo místico de crentes, ou seja, do seu aprisco, da sua igreja, produzindo neles o novo nascimento. Para o último dia está prometido a vinda do Senhor para trazer com Ele aqueles que morreram, crentes nele, que estão no paraíso, e ressuscitá-los em corpos glorificados, imortais e jovens, para toda a eternidade. E, para aqueles que estão vivos, crentes nele, transformá-los para que assim todos tenham um corpo glorificado como o que tem Jesus Cristo, imortal e jovem para toda a eternidade. A promessa é que será tocada a trombeta e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E então nós que estamos vivos seremos transformados. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 49 ao 58. E aí será que a morte física terminará para os crentes em Cristo. Ao soar a última trombeta, a final trombeta, esta grande voz de trombeta, com a qual serão chamados e juntados todos os escolhidos de Deus do último dia no corpo místico de Jesus Cristo para formar a parte da igreja do tempo final. Essa é a grande voz de trombeta ou trombeta final. Essa é a trombeta de Deus. Quando Deus fala, se ouve e se representa no som, o som de uma trombeta. Por isso, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 ao 11, nos diz: E eu estava em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Ou seja, essa voz como trombeta é a voz do Alfa e do Ômega, do primeiro e do último, que é nosso amado Senhor Jesus Cristo, em quem morou, mora e morará eternamente a plenitude de Deus. E agora, a voz de trombeta é a voz de Deus, através de Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, falando à sua igreja no último dia, assim como ele falou, de etapa em etapa, desde o tempo dos apóstolos até aqui. Ou seja, que não é uma trombeta literal, mas a voz de Deus através de Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, falando a sua igreja. Em 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 8, nos diz São Paulo: E se a trompeta dier sonido incierto, quem se preparará para a batalha? Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Ou seja, tem que dar o som certo da mensagem de Deus para o tempo em que estiver soando a trombeta de Deus.
la voz de Dios, a voz de Deus, por medio de Cristo, através de Espíritu Santo Cristo e en Espírito medio Santo no meio de su iglesia. da sua igreja. Si no da sonido incierto, si no da sonido cierto, Se não der um som certo, entonces então mostra que não está dando, que não está dando a mensagem certa de Deus, que corresponde ao tempo da trombeta, a voz de Deus falando à sua igreja. La manifestação, A manifestação dos anjos do Filho do Homem com grande voz de trombeta, chamando e juntando os escolhidos, os judeus. É a voz de Deus através dos ministérios de Moisés e de Elias, chamando e juntando 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo, que apresentam também no capítulo 7 do Apocalipse, apresentam bem no capítulo 7 de Apocalipse e que aparecem também no capítulo 14, versículo 1 em diante de Apocalipse ou Revelação. Esta é a sétima trombeta. Moisés e Elias, os ministérios de Moisés e Elias se repetindo no tempo final para chamar e juntar 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. E o sétimo selo é a vinda do Senhor para a igreja do Senhor Jesus Cristo, falando com a grande voz de trombeta que diz São Paulo em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 49 ao 58, porque diz, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que vivemos, seremos transformados. A trombeta final, a final mensagem de Deus falando à sua igreja. E é uma mensagem certa, verdadeira, prometida para o último dia que estará escutando. Os crentes em Cristo que serão transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. A sétima trombeta que soa para chamar e juntar os escolhidos de Deus para a sua igreja, e a grande voz de trombeta com a qual vem os ministérios de Moisés e Elias para chamar e juntar 144 mil escolhidos, 12 mil de cada tribo. São judeus, aqueles que são chamados com a grande voz de trombeta dos anjos, de São Mateus, capítulo 24, versículo 31. E também encontramos em Apocalipse capítulo 14, versículo 15 em diante, ao mensageiro com a sétima trombeta soando, e será o sinal para o fim do reino dos gentios, para o sinal para a grande tribulação, onde
Nos dice la Biblia nos diz a Bíblia, en Apocalipsis capítulo 11, verso 15 en adelante. em Apocalipse El capítulo séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que capítulo decían, 11, versículo 15 em diante. reinos deste O sétimo mundo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: y él reinará os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Senhor Deus Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras que has de venir, porque e has que tomado hás tu de gran vir, poder, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. y se iraron las naciones, Iraram-se as nações, então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos profetas, a los santos, teus servos e aos santos, e aos que temem o teu nome, a los pequeños y a a los pequenos e a grandes, grandes, e de o destruir, tempo de destruíres os que destroem a terra. y el templo de Dios fue abierto en el cielo, Abriu-se no céu o templo de Deus e a arca do seu pacto foi visto no santuário. y hubo relámpagos, E houve voces, relâmpagos, truenos, vozes e trovões, e um terremoto e e grande chuva de pedras. Eso es la ira de Dios Essa é a ira de Deus viniendo vindo sobre la raza humana. sobre a raça humana. Por lo tanto, Portanto, tenemos que estar preparados temos que estar preparados para la venida del Señor, para a vinda do Senhor, para la apertura para a abertura del séptimo sello, do que es el sétimo misterio selo, de que é la o mistério da Cristo, segunda vinda de Cristo, del venida de Cristo a da vinda de Cristo à sua igreja, para resucitar los para muertos creyentes, ressuscitar os mortos crentes nele e transformar transformar los que estén vivos. os que estiverem vivos. Todo el llamado a los escogidos Todo del chamado aos cuerpo místico de escolhidos Cristo do para corpo místico de Cristo para serem serem preparados para a vinda do ser Senhor, para transformados, serem transformados, ocorre ocorre antes de la apertura antes da abertura del séptimo sello. do sétimo selo. Y antes de la apertura del séptimo sello E antes también da ocurre abertura do sétimo selo também acontece o chamado para los judíos. para os judeus. Está Entre entre la séptima a trompeta sétima trombeta y el séptimo sello, el e o llamado para sétimo los judíos, selo chamado para os judeus, de lo cual el reverendo William do qual o Branham reverendo dice William Branham disse en diferentes mensajes em diferentes mensagens. la página 121 del libro de citas de Página extractos 121 do livro de citações de extratos da mensagem do reverendo William Branham diz: debajo de la séptima trompeta es sob para a sétima trombeta é para Israel a mesma coisa que o sétimo selo foi para a igreja. y luego eso fue el párrafo Isso foi o parágrafo 1143 de la página 128. 1143 da página 128 da página 129 deste mesmo livro de citações, parágrafo 1150 diz: agora, tão em breve como essa igreja, o mistério do sétimo selo é conhecido, os judeus são chamados pelo mistério da sétima trombeta, que são dois profetas, Elias e Moisés. La séptima trompeta son qué? A sétima trombeta são o quê? Moisés e Elias. E o sétimo selo é o quê? Cristo em sua vinda à sua igreja. Ou seja, que o mistério da sétima trombeta é Moisés e Elias, e o mistério do sétimo selo é a vinda de Cristo.
En la página 130, Na página párrafo 130, 64 dice, parágrafo 1164 diz: lembrem que aqueles que estão vivos y queden, e ficarem não impedirão àqueles que estão dormindo, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta, acaba de soar. E esta última trombeta, como último selo, será a vinda do Senhor. Tocará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. Y en la página 148, E na página 148, párrafo 1333 dice, recuerden parágrafo que los que viven y 1333 diz: quedan no impedirán a los que duermen. lembrem que aqueles que vivem e ficarem não impedirão àqueles que dormem, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acaba de soar, e essa última trombeta com o último selo será a vinda Del Señor. do Senhor. Tocará, e os mortos em se Cristo levantarán se levantarão primeiro, solo descansando somente descansando até ese tiempo. esse tempo. Hay un Há paralelo, um paralelo una relación com relação del séptimo sello ao con la iglesia sétimo del Señor selo e a Cristo, igreja que do es la venida Senhor del Jesus Cristo, que é a vinda do Senhor, a su iglesia a sua igreja, para para ressuscitar ressuscitar os mortos crentes crentes nele que partiram en edades nas pasadas, eras passadas y de los que de nuestro e tiempo daqueles que do partieron nosso también tempo creyentes en él, partiram também crentes nele, ressuscitá-los ressuscitá-los em corpos eternos, imortais e glorificados e jovens, e transformar a los que estamos vivos. àqueles que estamos vivos. Eso será Isso será el propósito o propósito de la vida de Cristo da con vinda de Cristo com su iglesia, sua igreja, y para llevarlos con e él para levá-los com ele a la cena à ceia de las bodas, das del Cordero. bodas do Cordeiro. Isso está em Isso está em Filipenses capítulo 3, versículo 20 ao 21, que diz, disse São Paulo: mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. De onde esperamos o Salvador? Do céu. Ele está na sétima dimensão, E ele está na sétima dimensão, a dimensão de Deus, a dimensão de Deus, fazendo intercessão como sumo sacerdote no templo celestial, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser semelhante ao seu corpo glorioso, segundo o eficaz poder com o qual tem de sujeitar a si mesmo todas as coisas. Para que ele vem? Para o que esperamos? Para nossa transformação. Para nos transformar e levar com ele a ceia das bodas do Cordeiro. E para que vêm as duas oliveiras do ministério de Moisés e Elias? Para chamar e juntar 144 mil escolhidos das 12 tribos de Israel, 12 mil de cada tribo. E eles passarão pela grande tribulação. Os 144 mil hebreus escolhidos de Deus, os quais serão no reino milenial de Cristo, os eunucos que estarão ajudando, trabalhando com Cristo e sua igreja, e para Cristo e sua igreja, para o rei e a rainha. Estamos no tempo em que será aberto o sétimo selo. Mas o chamado para a igreja, para ser preparada
para recibir la para apertura del séptimo receber a sello, abertura do sétimo y selo por consiguiente recibir a e, Cristo en su consequentemente, venida, receber Cristo em para sua obtener vinda la para obter a transformação y el rapto o e o arrebatamiento, rapto ou arrebatamento y e para la séptima trompeta para sonada a sétima trombeta soar Israel, para Israel, la voz de Dios, a voz de Deus, hablarle a Israel, falar a Israel, llamarlos y juntarlos chamá-los e juntá-los en este tiempo final. neste tempo final. El séptimo sello O sétimo selo y la séptima trompeta. e a sétima trombeta. Lo que es el séptimo sello O para que la é o iglesia sétimo selo para a igreja é a sétima trombeta para Israel. y el séptimo sello para E o sétimo selo para los judíos os es judeus é Moisés y Elías. Moisés e Elias, os Elías. ministérios de Moisés e Elias. Eso es el sexto sello para Israel. Isto é o sexto selo para Israel. E o sétimo selo para a igreja é a vinda El Señor do Senhor como rey. como rei. El séptimo sello O sétimo selo y la séptima trompeta. e a sétima trombeta. Foi para mim uma bênção e privilégio grande estar com vocês nesta ocasião. Veremos Nos veremos el domingo Dios se domingo, primeiro Deus, en la mañana pela manhã, para ter nuestro estudio bíblico nosso estudo bíblico titulado intitulado El alimento espiritual O Alimento Espiritual en cada tiempo. em cada tempo. Porque no solamente de pan vivirá el Porque hombre, não sino só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai de la boca de da Dios. boca de Deus. Deuteronômio capítulo 8, Deuteronômio versículo 1 al 3. capítulo 8, versículo 1 ao 3. Y también E também Amós capítulo 8, capítulo 8, versículo 11 ao 12. e São Mateus capítulo 4, E São Mateus capítulo 4, e São Lucas capítulo Jesus 4, disse, onde Jesus não disse: solamente de pão viverá Não el só hombre, de sino pão viverá o homem, mas de toda palavra que de sale toda palavra que sai de la boca de Deus. da boca de Deus. Que Deus les Que continue Deus diciendo a todos, continue y oren mucho abençoando por a todos e orem muito la escuela bíblica pela escola bíblica y el estudio bíblico e del estudo domingo bíblico do próximo domingo. próximo. E Oren también orem também para que para este que mal tiempo no le haga daño a Puerto e Rico. este mau tempo Que não assim como cause Deus se livrou danos a a Porto Rico. En otras ocasiones, E assim como socorreu Porto Rico em outras O livre. ocasiões, o livre, en esta ocasión, nesta ocasião, y que e lo que está anunciado o que no está debe ser de beneficio, trayendo anunciado, agua o melhor, seja de benefício trazendo tanto água necessita que tanto precisa Porto Rico para que no sea para que el agua não racionada. seja a água racionada dias. nestes dias. Que Deus la bendiga e nos Que guarde, Deus continue abençoe e passando nos uma guarde, noite continue feliz de passando uma Cristo, noite nosso feliz, Salvador, cheia das que bênçãos de tenha Cristo, nosso Salvador. que ir de compra, E aquele que tiver que sair para as compras, tienen tem todavía tiempo ainda tempo para ir de compras. ir para as compras. Siempre cuando anuncia Sempre quando anunciam mal tiempo, tormentas, mau tempo, tormentas, uma das coisas é o chocolate e a bolacha. como pouco. Pelo menos. E alguns passam o mal tempo E alguns tomando chocolate, passam o mau tempo comendo chocolate e alguns com bolacha. mantequilla e E queijo alguns também. com manteiga e queijo também. Porque Casi nadie duerme quase ninguém Durante dorme a noite, durante a noite, quando anunciam tormentas e se sentem os vientos e se sentem os ventos que azotam açoitam as casas das famílias. Bueno, Bom, que Deus nos ajude a todos que Deus nos ajude a todos e guardem todas as todas, precauções tomem todas as precauções que han sido anunciadas foram anunciadas por la defensa civil pela Defesa Civil e outras agências de governo. e outras agências de governo. Em tempos de tormenta, quando Em está tempos la de tormenta, tormenta, não se sale
Quando está a tormenta, não se sai de casa. Está atento às notícias e, Cuando hay que abrir la quando é ventana, preciso abrir a janela, del lado contrario, do donde está lado viendo la contrário, tormenta, aonde está se abre tendo a para que no tormenta, se se abre para forme que mucha presión. não forme muita Dentro da casa. pressão E para dentro isso de tem que estar casa. despierto. E para isso é preciso estar acordado e Alerta. alerta. No se abre toda la ventana, Não, sino não se abrem todas Las as do lado janelas, mas contrário as do lado contrário lado ao lado que está dando la que tormenta. está tendo a Se está dando por tormenta. este lado, Se está dando deste lado, se então abrem se um pouco abrem um do pouco lado a do contrário. lado contrário. y después cuando la tormenta E depois, quando a tormenta ha dado esa ronda, viene la faz otra forma. dá a volta, vem a outra forma, a outra parte da tormenta. tormenta, então Y se cierran estas Então se ventanas, fecha abren essa janela e se abre algunas ventanas algumas janelas del otro lado, do outro lado, para que no se forme para que não se pressão forme dentro da casa pressão dentro de y casa vaya a afectar e afete a las personas o a as romper pessoas ou romper vidrios vidros de los hogares, dos lares, das casas ou ventanas janelas de diferentes clases que de tienen. diferentes tipos Dos que hogares. tem Bueno. em casa. Bom, Tomen las precauciones necesarias. tomem as precauções necessárias. Y si no sucede nada, E se não acontecer nada, gracias a Dios, pero graças a tomamos Deus, las precauciones. mas tomamos as precauções. Dicen que guerra Diz avisada que guerra avisada no muere gente. não morre ninguém. Es un dicho, É um ditado, pero que muchas veces se mas cumple que muitas vezes acontece e se cumpre cuando las personas son quando avisadas as pessoas são avisadas evitan e evitam el peligro. o Bueno, perigo. Bom, que Dios les bendiga y les que guarde Deus y abençoe e hasta guarde el até próximo domingo, o próximo domingo, en la mañana, pela manhã. Dios mediante. Primeiro Continúe Deus, passando uma noite continuem feliz, passando uma noite pela feliz, bendição de cheia Cristo das nosso bênçãos de Cristo nosso Salvador. Salvador. Dejo con ustedes a reverendo José Benjamín Pérez. Deixo com y en vocês cada José país o Benjamin ministro Pérez correspondiente. e em cada país Um o saludo ministro para o correspondente reverendo e uma Miguel saudação para e o sua missionário esposa Miguel Bermudes e Marim, sua esposa para Ruth e todos para los ministros todos e os igrejas. ministros e igrejas. Gracias a nuestro Padre Celestial por esta Agradecemos palabra, ao nosso este Pai mensaje. Celestial por essa palavra, essa mensagem. Recuerden, hoy tienen Lembrem. acá también se preparó un Aqui também foi preparado sancocho, ahí los hermanos um prepararon que se puede llevar jantar, también os para irmãos sus podem hogares, levar também para todo seus eso para lares, los também fondos tudo isso para de la gran fundos carpa catedral. da grande Estaremos carpa cantando ya un catedral. canto y Vamos así cantar ser um cântico e despedidos assim en já oración. sermos despedidos em oração. Vamos a buscar el número 60, la trompeta final. Thank you.